Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 5 de setembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o plano de trabalho e a convocação para o 10º Congresso Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. O companheiro Lício Lobo faz um informe de como foi o encontro estadual do PT de São Paulo. E ouvimos ainda um informe do companheiro Luiz Bonetti acerca da convocação dos encontros setoriais do partido e um informe acerca da realização do Congresso da Juventude do PT. Pessoal, começamos a edição de hoje destacando que neste dia 5 de setembro completam-se 700 dias do Holocausto que está ocorrendo em Gaza. São 700 dias que teve início o genocídio e o massacre organizado a partir do Estado terrorista de Israel. Oficialmente, já são mais de 75 mil pessoas exterminadas, assassinadas. Mas esses números podem estar muito abaixo do real. Há quem diga que o número real pode ultrapassar as 300 mil pessoas. Em sua grande maioria, crianças, mulheres, idosos. O que está acontecendo agora, nesse exato momento em Gaza, é uma limpeza étnica. É um genocídio televisionado, transmitido. E algo que certamente não pode ficar impune, não pode continuar. Falamos disso aqui muitas e muitas vezes, mas infelizmente pouco tem sido feito por quem poderia fazer alguma coisa. Pouco tem sido feito por parte da Organização das Nações Unidas, por parte dos estados que deveriam e poderiam pressionar Israel e Estados Unidos a pôr um fim a essa ação criminosa contra o povo palestino e contra a humanidade. Mas o fato é que não é tarde. E é importante que todos aqueles que podem fazer algo, façam imediatamente. Esse é um dos casos, por exemplo, do governo brasileiro. Nós já falamos aqui que, por mais de uma vez, o Partido dos Trabalhadores aprovou posição de que o governo do presidente Lula deveria suspender as relações diplomáticas com o Estado terrorista de Israel. Isso ainda não ocorreu. A exemplo do que governos vizinhos fizeram. E convenhamos, isso é muito pouco ou quase nada, mas é imprescindível que seja feito. Porque não agir e simplesmente assistir ao que está acontecendo é inaceitável e inadmissível. Toda a nossa solidariedade ao povo palestino, à causa palestina, à defesa da paz e da punição de todos aqueles que são responsáveis pelos tenebrosos e inaceitáveis crimes contra a humanidade promovidos pelo Estado terrorista de Israel. Além da data dos 700 dias do início do genocídio contra o povo palestino, essa semana também foi marcada por episódios em âmbito internacional e local que merecem destaque. Em âmbito internacional, primeiro, o encontro ocorrido na China entre o presidente Xi Jinping, entre Vladimir Putin, presidente da Rússia, e mais de 20 outros presidentes, primeiros ministros, que estavam presentes em um ato público, em uma demonstração de força, em homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Uma homenagem àqueles que derrotaram o nazifascismo, que foram vitoriosos e que triunfaram sobre as ideias que naquele momento cresciam em todo o mundo, principalmente na Europa, a partir das formulações da extrema-direita. O encontro entre Xi Jinping, Putin e outros importantes líderes foi uma demonstração de força que irritou Donald Trump e os Estados Unidos, que entenderam isso como uma provocação. Bom, se foi provocação, ainda bem que aconteceu, porque o fato é que, do jeito que as coisas estão, é fundamental que
o mundo tem alternativas e que essas alternativas se apresentem. O papel do Brasil nesse cenário, portanto, tem que ser cada vez mais proativo. O Brasil já tem se movimentado, tem tentado recuperar o seu local no mundo, do ponto de vista da influência, da sua atuação, sempre priorizando as relações com os países do sul global, sempre defendendo a soberania dos países. E nesse momento em que nós enfrentamos essa guerra comercial contra a política de Trump com o trampaço, o tarifaço e as suas consequências, articulações e atividades e eventos como esse apontam em um caminho de articulação internacional de resistência, que precisa ser fortalecido, e isso passa, impreterivelmente, pelo BRICS. Que o Brasil siga junto a essas articulações, presente a esses que apresentam a possibilidade de alguma sobrevivência da multipolaridade. Obviamente, nesse momento, a ideia de um mundo multipolar está muito, mas muito fragilizada. Mas se nós queremos que o Brasil tenha protagonismo, que o Brasil tenha soberania, que o Brasil tenha condições de oferecer para o seu povo um futuro de maior igualdade, de mais direitos, um futuro que aponte num sentido socialista, é em movimentos como esse que o Brasil precisa, obviamente, estar junto. E dito isso, olhando aqui para o nosso país, essa semana foi marcada pelo início do julgamento do núcleo crucial do golpe. Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, Anderson Torre e outros foram ao banco dos réus. E o banco dos réus na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Essa semana nós vimos a apresentação do relatório feito pelo ministro Alexandre de Moraes, a exposição da acusação, da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e a manifestação da defesa de cada um dos réus. Bolsonaro, Braga Neto, Heleno não compareceram presencialmente à sessão. Ela será retomada na próxima semana, agora com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, o voto dos demais ministros. Ao que tudo indica, a sessão termina e o julgamento do núcleo crucial se encerra na próxima semana, dia 12. Essa é a previsão. E, portanto, um comentário mais completo sobre a consequência e os resultados da decisão a gente faz aqui na edição da próxima semana. Mas, desde já, o fato é que é preciso que, ao longo desses próximos dias, principalmente esse fim de semana, dia 7 de setembro, data que marca a independência do Brasil, nós tenhamos em todo o país importantes manifestações em defesa da condenação dos golpistas que queriam submeter o Brasil à soberania nacional e o povo brasileiro aos interesses estrangeiros, como continuam fazendo agora, enquanto articulam embargos, tarifas contra o povo brasileiro, como faz a família Bolsonaro, que nós temos manifestações em todo o país, também organizadas em torno do plebiscito, um plebiscito que defende direitos, como o fim da escala 6x1, e que certamente é uma bandeira muito importante de ir às ruas nesse momento, somada à mobilização pela condenação e prisão dos golpistas. Que esse domingo, 7 de setembro, nós tenhamos mobilizações importantes para enfrentar aquelas que vão ser convocadas pela extrema-direita e que seja um passo de um momento crescente, que ao longo dessa semana as mobilizações sejam no sentido de ampliar a luta social para garantir que a condenação e a prisão dos golpistas, que deve ser confirmada essa semana, seja seguida por uma crescente onda de lutas sociais que permitam o governo do presidente Lula caminhar mais para a esquerda, caminhar mais no sentido de garantir que não se façam concessões àqueles que, após o julgamento, vão querer avançar com a pauta da anistia no Congresso Nacional. Vão querer se articular em torno de candidaturas da direita que vão propor que, se eleitas, farão anistia. Portanto, não dá para passar do julgamento, obviamente. Devemos celebrar muito, mas desde já nos preparar,
porque a extrema-direita não vai ficar parada e a direita tradicional, gourmet, vai continuar se mobilizando para obter os votos bolsonaristas, obter para si a base bolsonarista e tentar nos impor uma derrota em 2026. O passo inicial foi dado agora com o desembarque do União Progressistas, a mistura do União Brasil com o Progressistas do governo Lula. Já vão tarde, não deviam nem ter vindo, e que a gente agora não precise de relações e apoios desses indivíduos, mas que a gente consiga fortalecer na base da sociedade a base de apoio para o governo do presidente Lula num sentido de mais transformações. E dito isso, companheiras e companheiros, a gente escuta agora o informe do companheiro Lício Lobo. O Lício é militante do PT, da articulação de esquerda, no estado de São Paulo, e fala pra gente como é que foi o encontro do PT do estado de São Paulo, que ocorreu neste último fim de semana. É o companheiro Lício Lobo que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Quem fala aqui é o Lício Lobo, militante do PT de Diadema e da direção estadual da AE. Eu vim aqui falar sobre o encontro estadual do PT de São Paulo, realizado nos dias 29 e 30 de agosto, sexta e sábado passados, na quadra dos bancários em São Paulo. O encontro contou com a participação de quase 1.000 delegados e delegadas de todo o estado de São Paulo, representando as 9 chapas que disputaram o PEDM Estado. A exemplo do encontro nacional, o encontro estadual foi desenhado de modo a não haver muitas possibilidades de debate político mais aprofundado. Mas, apesar disso, podemos anotar alguns fatos e sinais interessantes que apontam contradições e possibilidades de avanço do PT em São Paulo. Na noite de sexta-feira, foi a abertura com a participação do companheiro Kiko Seleghini, que teve uma posse festiva, com falas de vários parlamentares estaduais e federais e ministros do governo Lula, além do presidente nacional do PT, o companheiro Edinho Silva. Kiko baseou seu discurso na necessidade de construir uma forte oposição ao governo Tarcísio e prepararmos o terreno para uma vitória de Lula no Estado nas eleições de 2026. Lembrando que em 2022 vencemos a eleição presidencial na capital, mas perdemos do cômputo geral do Estado de São Paulo. Então, o desafio de vencer em São Paulo é imenso e requer um partido muito mais organizado e inserido nas lutas sociais do que temos hoje. O debate político necessário para construir um salto de qualidade de intervenção do PT no Estado não foi dessa vez. A rigor, o debate político propriamente dito se deu apenas na votação das emendas ao texto base e durou pouco mais de 2 horas. Grande parte da manhã de sábado foi dedicada à fala dos setoriais do partido, que apresentaram um balanço sucinto de suas atuações e a falas das chapas que se apresentaram no PED. Nossa chapa, em tempos de guerra Esperança Vermelha, foi representada pelo companheiro Walter Pomar. Atualizou nossa análise de conjuntura, destacando o fato de que a polarização crescente da luta de classes no país é contraditória com a linha política da CNB e foi vitoriosa eleitoralmente no PED. Na prática, a realidade está exigindo de nós cada vez mais radicalidade e polarização, como ficou claro nos embates do IOF, do tarifaço do Trump e agora nas manobras do Centrão para colocar dificuldades à aprovação do projeto de isenção do imposto de renda até R$5.000, para zenar com a anistia ao Bolsonaro. No debate que se seguiu sobre as emendas ao texto base, ficaram explícitos os desafios e as contradições que precisamos superar para avançar no Estado de São Paulo. Antes mesmo do encontro, houve um debate na Comissão de Sistematização que debateu as emendas ao texto base apresentadas pelas chapas. É de se ressaltar que foram várias emendas de todas as chapas, sendo 24 as emendas apresentadas pela nossa chapa. Além das divergências políticas de fundo, o número de emendas se deveu a 2 aspectos. A análise da conjuntura estava desatualizada e a embocadura do texto era mais um texto interno da CNB do que um projeto de resolução para o conjunto do partido. Numa primeira revisão do texto, foram tiradas as menções à CNB e feito um esforço de atualização. Nessa etapa, várias emendas das chapas foram acolhidas, principalmente o núcleo de atualização da análise de conjuntura da chapa 490, que era da DS e MS. E algumas emendas da nossa chapa também foram acolhidas. A destacar uma menção à necessidade de normalização imediata das resoluções do Brasil com a Venezuela e o trecho de uma outra emenda que dizia textualmente que é preciso mudar a política econômica, começando por alterar a meta de inflação, reduzindo juros
e deixando de lado a meta do déficit zero. Outra emenda da nossa chapa acolhia críticas à participação do BNDES nos desenhos das PPPs de privatização das escolas públicas de São Paulo. Foi acolhida na íntegra também uma moção da chapa PT Sem Medo, conclamando a oposição ao governo Tarcísio e defendendo a candidatura do companheiro Haddad ao governo do estado de São Paulo. Assim, o texto base, que foi submetido ao plenário, ficou muitos graus à esquerda que o inicialmente proposto pelo CNB. O grau de adesão prática da nova direção a essas resoluções vai ser agora submetido ao teste da prática, mas dialogam com os anseios da militância e as contradições da política da CNB frente à polarização da conjuntura. No tocante às emendas que apresentamos ao encontro, tivemos debates interessantes. Das 5 emendas da nossa chapa que apresentamos, 4 foram rejeitadas após debate plenário, a saber, a caracterização do novo arcabouço fiscal como uma amarra às mudanças da política econômica, pelo fim da Federação Brasil da Esperança, contra as OS na saúde e um balanço crítico das eleições municipais em São Paulo 2024. Por fim, foi acatada uma emenda que apresentamos sobre a necessidade de apresentarmos candidaturas próprias do PT ao governo do Estado e ao Senado em São Paulo, com um teor crítico à postura da direita tradicional e não apenas à extrema-direita, reafirmando que o PT não pode virar um partido progressista que fala em defesa da democracia, ao mesmo tempo que faz alianças com a direita neoliberal supostamente democrática. Enfim, apesar do pouco debate político consistente com conjuntos de delegados e delegadas, o encontro estadual teve como ponto positivo afirmar a política de que o PT deve ter candidaturas próprias ao governo do Estado e ao Senado, e deixa em aberto um terreno para avançarmos o debate político com a militância para rearmar o partido frente aos desafios reais da luta de classes. Valeu, Lício. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa semana a Comissão Executiva Nacional do PT aprovou, com nosso voto contrário, o calendário dos encontros setoriais do partido. Como nós havíamos ouvido no informe da companheira Natália Sena na edição anterior, essa discussão, que tinha se iniciado na reunião do Diretório Nacional, havia sido remetida para a Executiva Nacional. No entanto, não ocorreu debate e discussão sobre qual o melhor calendário na Executiva Nacional. Mas ainda assim, lá no grupo de WhatsApp, sem debate, sem discussão, a proposta foi apresentada. Bom, para falar desse assunto, e particularmente também em relação ao Congresso da Juventude, a gente convidou o companheiro Luiz Bonetti, agora integrante do Diretório Nacional do PT, pela tendência petista, a articulação de esquerda. Boa tarde, companheirada. Aqui quem fala é Luiz Bonetti. Estou, nesse momento, ocupando, a direção nacional do PT, através da indicação da nossa chapa e da articulação de esquerda. Também faço parte, nesse momento, da coordenação nacional da JAI. Estou aqui para falar um pouco sobre esse processo, assim, que nosso partido vai estar passando nesse próximo período, a nossa militância, em relação aos encontros setoriais, aos congressos das secretarias, também em especial do Congresso da Juventude do PT. Nessa semana, a gente teve, a definição dentro da executiva do partido, a executiva nacional, em relação ao calendário que seria proposto, A proposta já havia sido apresentada na reunião do Diretório Nacional, mas de fato era uma proposta muito ruim que precisava ser alterada para que a gente pudesse ao menos tentar melhorar um pouco ela, para garantir que de fato esse processo reverbere politicamente na construção das setoriais e secretarias que são tão importantes de fato para a militância da base do nosso partido, Então, naquele momento a definição foi tirada para que fosse levada até a executiva, mas infelizmente o que a gente viu na decisão da executiva foi que muito pouco se alterou e considerações importantes ficaram de fora, A proposta de fato não se alterou muito e continua, é muito ruim para se pensar uma lógica de fato que permitisse um debate político, um acúmulo político para dentro das nossas setoriais. Em relação à juventude do PT, a gente pressionou, inclusive, dentro da reunião do Diretório Nacional, apresentou a posição de que a gente precisava, de fato, que o calendário fosse um pouco maior para a gente garantir, ao mínimo, algum grau de mobilização, no sentido de garantir um debate político, desde as bases dos congressos municipais, estaduais, até chegar ao nacional. Infelizmente, parece que o que a juventude do PT pontuou, dentro da reunião do Diretório Nacional, pouco significou, Por isso que não foi alterado esse calendário. A gente tem, então, um calendário para o Congresso da Juventude do PT, onde as filiações devem ocorrer até o dia 13 de setembro, agora, já na próxima semana. A partir do final do mês de setembro,
até o início do mês de novembro, a gente vai estar realizando as etapas municipais do Congresso da Juventude do PT, por todo o país. No mês de novembro estão previstos, então, para acontecer as etapas estaduais, e no mês de dezembro, que era a proposta que nós reivindicamos que mudasse, mas acabou ficando, então, que no mês de dezembro ocorrerá a etapa nacional dos dias 12 a 14, inclusive passando por cima de algumas agendas importantes, né, que vão estar acontecendo no Brasil nesse momento. De todo modo, é fundamental que a gente consiga participar efetivamente desse processo. A gente já está com um grupo de trabalho nacional da JAI e da Juventude da E, pensando a operação, a estratégia, a tática e a mobilização dos nossos municípios, da nossa militância, para garantir que esse processo reverbere politicamente, né? Garantir que a gente consiga ter uma incidência política e, de fato, fazer com que a juventude do PT reforce o debate, reformule questões importantes que acabaram ficando de fora, ou que não deram certo nessa última gestão, e fazer com que a juventude do PT, de fato, né, seja uma secretaria com atuação política e com uma diretriz política muito bem definida, inclusive para pressionar o partido em várias questões que são fundamentais. A gente segue, né, fazendo esse trabalho de mobilização dos estados, por mais que a gente já tenha esse GT nacional, reunimos agora nessa última semana, estamos lançando, né, a nossa campanha de filiação no sentido de reforçar a ideia, né, de que a gente quer um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, juventude que é um Brasil do tamanho dos nossos sonhos, e por isso a gente vai fazer essa ampla convocação para a militância, para poder se filiar, mas também mobilizando os jovens que já estão dentro do partido, que já acompanham, que participaram do PED, que nós compreendemos que também é um processo fundamental a gente conseguir fortalecer essa nossa militância para participar das etapas municipais. Tem alguns estados que a gente ainda está buscando acessar, por isso que a gente já deixa a orientação e deixou a convocação para que as direções estaduais daí nos retornem, né, que de fato consigam direcionar uma pessoa da direção, um dirigente, para conseguir acompanhar esse processo, para que a gente possa fazer com que esse processo de fato signifique também uma reorganização da própria juventude da E, para ela se fortalecer dentro desse processo. Esse é um pouco do nosso relato. A gente vai ter mais informes, vamos estar lançando também o nosso informe nacional da JAI, da reunião que a gente realizou, do grupo de trabalho nessa semana, e já, mais uma vez, reforçamos a necessidade dos estados também colocarem o Congresso da Juventude do PT na sua agenda e que consigam também, de fato, estar contribuindo no processo de mobilização para a gente atingir mais jovens e mobilizar o máximo a nossa militância por todo o país. Valeu, Bonetti. Obrigado pelo informe, companheiro. E, pessoal, na edição anterior aqui do podcast, nós fizemos a apresentação do projeto de resolução do 10º Congresso Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda. A companheira Alana Gonçalves apresentou a parte inicial do texto, eu fiz uma leitura e exposição da segunda parte e prometi que hoje faria a leitura do plano de trabalho. É uma versão mais curta, mas é importantíssimo que quem nos acompanha aqui preste atenção, tá bom? A partir de agora, a leitura que diz o seguinte: plano de trabalho. O 10º Congresso da Articulação de Esquerda fez um balanço da situação política mundial e nacional, avaliou o resultado do PED, analisou como está o nosso Partido dos Trabalhadores e como está a nossa tendência petista articulação de esquerda. Cabe, com base neste estado da arte, aprovarmos o seguinte plano de trabalho para o conjunto da tendência para o ano de 2026. Plano cuja implementação está a cargo da direção nacional eleita no 10º Congresso. A direção nacional deve visitar, ao longo do ano de 2026, todas as cidades onde a chapa nacional da E foi majoritária no PED de 2025. Nessas visitas, realizar pelo menos 3 atividades: um congresso municipal da E, um planejamento do trabalho municipal da tendência e um curso de formação política aberto a todos os petistas e simpatizantes. A direção nacional da E deve apontar quem serão os dirigentes e as dirigentes nacionais responsáveis por essa atividade. A direção nacional deve convocar, organizar e participar de plenárias da E nos estados onde atualmente não temos direção estadual ou equivalente: Santa Catarina, Goiás, Roraima, Rondônia e Acre. Nessas plenárias, a direção nacional deve realizar um curso de formação política, apresentar as diretrizes do 10º Congresso, aprovar um plano de trabalho para a construção da tendência ao longo de 2026, constituir uma direção estadual provisória. A direção nacional deve designar dirigente nacional para acompanhar cada um dos estados citados. A direção nacional deve também, em comum acordo com as respectivas direções estaduais, convocar, ajudar a organizar
e estar presente em congressos estaduais da AE naqueles estados onde existimos formalmente, mas com imensas debilidades organizativas e políticas: Paraná, Mato Grosso, Amapá, Amazonas, Paraíba, Bahia. Nesses congressos estaduais, devemos realizar um curso de formação política, apresentar as diretrizes do 10º Congresso, aprovar um plano de trabalho para 2026, eleger direção estadual. A direção nacional deve designar dirigente nacional para acompanhar cada um dos estados citados. A direção nacional deve, em comum acordo com as respectivas direções estaduais, convocar, ajudar a organizar e estar presente em congressos em cada um dos estados onde estamos em processo de reorganização: Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Maranhão, Ceará. Nesses congressos estaduais, devemos realizar um curso de formação política, apresentar as diretrizes do 10º Congresso, aprovar um plano de trabalho para 2026, eleger direção estadual. A direção nacional deve designar dirigente nacional para acompanhar cada um dos estados citados. A direção nacional deve estar presente nos congressos estaduais, que serão convocados pelas respectivas direções estaduais daqueles estados onde existimos de forma organizada: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal. Antes ou durante esses congressos estaduais, devemos realizar um curso de formação política, apresentar as diretrizes do 10º Congresso, aprovar um plano de trabalho para o ano de 2026, eleger direção estadual. A direção nacional deve designar dirigente nacional para acompanhar cada um dos estados citados. Realizar, entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026, em comum acordo com a CNJAI, Coordenação Nacional de Juventude da AE, uma plenária nacional dos estudantes universitários e secundaristas da AE para discutir nossa atuação no movimento estudantil e nossa política na disputa da UNE e da UBS. A nova direção nacional da AE indicará a dirigente e o dirigente responsável por esta tarefa. Deve também debater nossa tática para o congresso da JPT, que deve ser convocado a qualquer momento. Realizar, entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, plenárias virtuais ou presenciais nacionais de cada um das frentes onde temos atuação: agrária, saúde, educação, indígenas, mulheres, combate ao racismo, moradia, LGBT, etc. Estas plenárias devem incluir no seu respectivo plano de trabalho metas objetivas de inserção em cada setor e definir nossa tática para os encontros setoriais do PT, que devem ser convocados a qualquer momento. A direção nacional da AE definirá a dirigente ou o dirigente responsável por acompanhar as frentes de massas e os setoriais do partido. Realizar, entre setembro de 2025 e fevereiro de 2026, uma plenária nacional de formação política, que terá duas partes: um curso nacional de formação política e uma discussão sobre a política nacional de formação do PT e da AE. A plenária também discutirá iniciativas que não são da AE, mas onde temos incidência, como é o caso da Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP. A organização da jornada deve ser coordenada pelo secretário ou secretária nacional de formação, que venha a ser indicado pela nova direção nacional da AE. Orientar cada cidade, cada estado a incluir, no seu respectivo plano de trabalho, metas objetivas de inserção junto à classe trabalhadora: presença em sindicatos, em movimentos sociais, no trabalho cultural, nos territórios de moradia, trabalho e educação, bem como a constituição de núcleos de base do partido. Orientar cada cidade e cada estado a incluir, no plano de trabalho, metas concretas de ampliação da nossa presença no PT: filiações, nucleações, atividades formativas, atividades políticas, criação de centros culturais, etc. Orientar todos os estados a lançar pelo menos um candidato ou uma candidata vinculado ou vinculada à AE para disputar as eleições de 2026. Em março de 26, realizar uma Conferência Nacional Eleitoral para discutir a tática e como apoiar nacionalmente nossas candidaturas nos estados. A Conferência Nacional Eleitoral será coordenada por dirigente que será indicado ou indicada pela DENAI eleita no 10º Congresso.
Convocar uma plenária nacional da AE para debater o tema comunicação na sociedade, no partido e na tendência. Cabe a esta plenária aprovar propostas acerca da Política Nacional de Comunicação da AE, em particular sobre o papel e articulação dos instrumentos de que dispomos: redes sociais, antivírus, podcast, esquerda petista, página 13, edição de livros. Cabe a esta plenária também discutir o papel de iniciativas que não são da AE, mas nas quais militantes da tendência participam, como é o caso do Contramola e do Manifesto Petista. As propostas da plenária serão submetidas à aprovação em reunião da DENAI. A plenária será coordenada por dirigente indicado pela DENAI, eleita no 10º Congresso. A articulação de esquerda é uma tendência petista, portanto, considera como sua tarefa permanente contribuir no debate político e ideológico em curso no mundo, no Brasil, na esquerda e no PT. Esta contribuição é feita através do posicionamento individual dos militantes e do posicionamento coletivo de nossas instâncias através de atividades, reuniões, publicações, cursos, seminários. Nossa pauta está organizada em 3 eixos: a análise do capitalismo no século XXI, o balanço das tentativas de construção do socialismo no século XX e XXI e o debate acerca das estratégias da esquerda. A revista Esquerda Petista deve publicar uma edição dedicada a cada um desses temas. A independência política pressupõe independência material. Manteremos nossa política de autofinanciamento militante nacional e estimulamos as direções estaduais e municipais a organizarem atividades que gerem recursos financeiros, sem concorrer com a contribuição militante anual obrigatória. E convidamos toda a militância a vender nossa Agenda 2026, dedicada aos 100 anos do nascimento de Fidel Castro. A chapa vitoriosa no PET de 2026 e 2025 assumiu o compromisso de realizar um congresso partidário depois da eleição de 2026. Esta data está relacionada ao impacto que terá sobre a vida do partido o resultado da próxima disputa presidencial. Defendemos desde já que as delegadas e delegados que participarão deste congresso sejam eleitos na base, através de um processo efetivamente democrático, sem distorções que marcaram o PET de 2025. Se quisermos ter um grande futuro pela frente, o PT precisa mudar, e rápido. O 10º Congresso da AE elegerá uma direção nacional com o objetivo de cumprir essas tarefas. A composição da direção deve dar prosseguimento à renovação geracional na direção da tendência e também à diversificação da cara pública da tendência, em ambos os casos, mantendo e aprofundando a linha política que nos caracteriza desde 1993. O 10º Congresso elegerá também, além da direção nacional com 18 integrantes, a executiva nacional da tendência com 6 integrantes. Fica, assim, convocado para depois das eleições de 2026, o 11º Congresso Nacional da Tendência Petista, a articulação de esquerda. Bom, companheirada, essa foi, como prometida, a leitura e exposição do plano de trabalho, que é a parte final do projeto de resolução, que está disponível na íntegra no site pagina13.org.br. A gente se reencontra aqui na próxima semana, comentando o desfecho do julgamento e esperamos da devida condenação daqueles implicados no núcleo crucial da tentativa de golpe. Saudações petistas, vamos às urnas esse domingo votar no plebiscito pelo fim da escala 6x1, vamos às ruas fazer manifestações em defesa da condenação e prisão dos golpistas, em solidariedade ao povo palestino. Tem muita coisa para fazer. Saudações petistas e até mais.